Quais são as características da moral e o que a diferencia do direito, segundo o pensamento de Immanuel Kant? Bom, para responder essas perguntas, nós temos que respondê-la em duas partes distintas. A primeira questão. Bom, no que diz respeito às características da moral, a moral kantiana procurou definir o que se deve fazer e o que deve acontecer. Bom, neste sentido estrito, a moral kantiana distingue-se do conhecimento, isto porque suas leis determinam universalmente o que é ou o que acontece. Kant procurou demonstrar a possibilidade de formulação para a moral, leis universais como as leis que regem o conhecimento científico. Estas leis tinham que ser formuladas a priori, segundo Kant. Isto quer dizer, sem levar em conta os atos efetivamente praticados, quer fossem bons ou maus. Nesse sentido estrito, o legislador da moralidade, segundo o pensamento de Immanuel Kant, é a razão humana. A moral kantiana está baseada num princípio formalista, segundo o pensador de Königsberg. Bom, quando ele diz que a moral está baseada fundamentalmente num princípio formalista, ele está querendo dizer exatamente o seguinte, que a moral enquanto formalista, né, ela está atrelada diretamente na ideia de moralidade de uma ação. O que interessa no que diz respeito à moralidade da ação é o respeito à própria lei moral e não os interesses próprios, fins ou consequências próprias de uma ação. Isto quer dizer que para o Kant uma vontade é boa quando ela é guiada pela razão. Segundo Kant, a razão age em função do imperativo categórico. Isto quer dizer que a razão age em função do dever. Já a segunda questão, a segunda indagação, né, nós não devemos desconsiderar o Kant histórico. E quando eu digo Kant histórico, eu me refiro ao pensador iluminista. Kant, ele era um iluminista. Kant, enquanto o filósofo iluminista, ele está inserido num contexto específico com um imaginário específico, bem como o grande filósofo do direito Hans Kelsen. Quando nós falamos em moralidade kantiana, lá na fundamentação da metafísica dos costumes, né, a moralidade kantiana, que a partir dos imperativos categóricos que compreendem uma regra de obediência universal que não varia, pois é estritamente formal, né, segundo o Kant, os imperativos categóricos, eles jamais, no que diz respeito à nossa ação, nós não devemos usar o outro como um meio para justificarmos um fim egoísta, mas que o outro deve ser um fim em si mesmo. Bom, segundo Kant, esse critério supõe que haja um único critério universal do correto, do justo, do bom e do valoroso, ou seja, a universalidade desses critérios, ou seja, a especificidade da nossa ação. A nossa ação, em outras palavras, segundo Kant, devem ser ações, moralmente falando, boas. Bom, poderia citar aqui vários exemplos. Um exemplo é a ideia de que se a lei se dispusesse sobre o que é certo, que o certo é mentir, não seria possível a vida em sociedade, pois somente a verdade pode ser universalizada como lei. Esta é, na moralidade kantiana, a prática universal, ou seja, tornar as máximas universais, bem como os imperativos categóricos. Porém, se levado em conta, o saber universal há de se pôr em questão a liberdade e a igualdade do sujeito. Como tornar universal? Como tornar categórica máximas que se existe particularidades e vontades individuais. O homem poderá ou não seguir o imperativo categórico, pois, segundo Kant,
ele é, sim, dotado de autonomia, ou seja, o homem é dotado de liberdade. Por isso que essa concepção universalizante, segundo Kant, só poderia ser pressuposta em uma sociedade harmônica e imperativa. A igualdade também é deixada, segundo Kant, um pouco de lado. Isto quer dizer, ela é deixada de lado se pensarmos na época em que se insere esse pensamento, ou seja, pensamento da burguesia dotada de privilégios, uma vez que o universal se torna os privilégios e a efetividade da norma não, justificada pela multiplicidade de vontades e individualizações presentes em uma sociedade de seres humanos livres. No que diz respeito mais especificamente, às suas concepções jurídicas, ou seja, do direito propriamente dito, Kant demonstra que a diferenciação entre direito e moral não estão no conteúdo das normas em si, dito que estas são idênticas no seu reconhecimento e nas suas áreas como imperativo categórico, mas encontra diferença na sanção da norma jurídica e do ato moral propriamente dito. O direito, segundo Kant, traz para os homens certa heteronomia, pois vivem postulados por regras, ao contrário do que o próprio Kant afirmou, né, lá na fundamentação da metafísica dos costumes. Se os indivíduos agissem de maneira autônoma, né, e não fossem obrigados a seguir regras e então agissem pela sua boa vontade, a sociedade não precisaria de sanções, estas que eram justificadas como uma forma de manter a autonomia do homem. Para Kant, para concluir, a humanidade só encontra a paz, ela só encontra a paz, efetivamente a paz, quando o indivíduo ou quando a paz morre. Então, é isso aí, tá? As suas duas indagações estão respondidas. Espero que tenha sido útil, tá? E espero que tenha entendido. Qualquer coisa, me dá um alô via WhatsApp aí, beleza? Então tá bom. Valeu, tchau, tchau.